Já estamos de volta com o nosso Bom Astral pela Astral TV. Hoje estamos também no canal 32 da Sky e também transmitindo em rádio para você do litoral. E quero lembrar, gente, que você participa a qualquer momento do nosso programa, viu? Se você quiser interagir sobre o nosso assunto de agora, perguntar alguma coisa para ela que é professora de Cabala, pode mandar mensagem aqui para a gente. O nosso WhatsApp é o código 11, número 962710106. Manda sua mensagem, participe. E vamos receber agora a Luna Doec. Bom dia, Luna. Bom dia, Edu. Que Tudo bom bem? estar aqui com você de novo. Muito A bom. gente fica super felizes, porque sempre que você vem, nos traz muitas explicações sobre coisas que a gente vive, né, gente, no nosso dia a dia. E uma delas que a gente vai falar hoje são os desafios diários, que são muitos, eu tenho certeza que você enfrenta. Tem coisas, né, que a gente tem um ar de dificuldade tão grande para consegui-las, não é? É verdade, Edu, é verdade. A vida é cheia de desafios, né? E a Cabala vem explicar para a gente qual é o significado. Então, a primeira coisa é a gente entender que a nossa vida nesse planeta, na Terra, aqui, ela tem um objetivo. E o nosso objetivo, gente, é ser feliz. Olha que coisa boa, né? Então, existe uma frase do Rav que ele sempre falava: consciência é tudo. Então, como a gente veio ser feliz, só tem uma premissa: eu vim conquistar a minha felicidade. E quando a gente fala de conquista, isso significa que eu preciso participar nesse processo. Significa que a vida quer me dar tudo, o universo quer me dar tudo, só que eu não posso receber isso de graça. O que significa? Eu não posso ficar parada no meu lugar esperando. Então, quando a gente começa a entender qual é o processo da vida, tudo começa a ficar mais claro. Porque o nosso maior desafio é essa incerteza, essa insegurança que todos nós sentimos na vida. Porque a gente não consegue entender como é que vai ser o nosso amanhã. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem na vida. É tentar entender por que a minha vida é do jeito que é, por que as coisas dão certo, por que não dão certo. Então, é muito importante, Edu, que a gente faça perguntas para nós mesmos, né? Então, quando uma situação acontece na nossa vida, a gente tem que fazer uma pergunta, não no sentido, por que eu? Por que isso está acontecendo para mim? Porque cada vez que a gente cai nessa armadilha, e isso é uma armadilha do que a gente falou, do nosso oponente, porque se eu vim conquistar algo na minha vida, eu preciso fazer uma escolha. A conquista implica numa escolha. Então, eu tenho que ter uma escolha que me deixa na minha zona de conforto, que fala, olha, eu vou ficar assim do jeitinho que eu tô, mas eu quero que a minha vida mude. E tem aquela outra escolha onde eu entendo que a minha natureza é querer que algo de fora venha para me trazer satisfação e felicidade e preenchimento. Só que o sistema do universo, ele tem regras. E a regra principal é a conquista. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender
É como o universo é formado. Porque o universo, ele quer nos dar tudo. Mas eu preciso conquistar. É como se eu fosse na escola. Então a gente tem o pré, o primário, primeiro ano, segundo. E o que acontece? A gente aprende coisas e depois a gente tem uma prova para passar de ano. E o que significa passar de ano? Significa que eu já aprendi a lidar com aquelas situações na minha vida. Eu já sei fazer conta de somar, eu já sei fazer conta de multiplicar. E agora eu vou aprender uma coisa nova. Novos desafios. Novos desafios. Até a gente fala, as crianças têm desafios na escola. Sim. Né? Por quê? Porque os desafios são um aprendizado de vida. Então, antes da gente falar dos desafios especificamente, a gente precisa entender o propósito deles, né? E os desafios, eles nunca são para nos atrapalhar. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. E até para ressignificar, né? Porque normalmente quando acontece, a gente já age de uma forma instintual, né? E no nosso instinto, a gente já começa a reclamar, né? Entra na posição de vítima. Ai, de novo isso acontecendo comigo, que droga, mais uma vez eu passando por essa dificuldade, depois já de tanta coisa que eu já passei, a gente cai nessa, geralmente. Exatamente. Todos nós caímos nisso, Edu. Isso é normal. Por quê? Porque o ser humano é feito para isso. O ser humano foi feito para receber tudo. E quando a gente não recebe, a gente se incomoda, tá certo? Então, eu preciso entender que esse incômodo dos desafios é uma coisa normal, é uma coisa natural, automática. Ela é instantânea. A gente não gosta de nada que nos tire do nosso conforto. Eu quero tudo na minha vida do jeito que eu desenhei, né? Só que cada vez que a gente fica nesse pensamento, a gente cai no sistema de vítima e do sistema da reclamação. E aí a gente perde a oportunidade, que é a parte mais preciosa da nossa vida, de entender por que eu estou tendo esse desafio. Porque na vida a gente está habituado a lidar com o desafio. E cada vez que eu só lido com o desafio, ele vai ter que aparecer de novo na minha vida. Olha isso. Por quê? Porque o desafio é a minha oportunidade. Olha só. O desafio é a minha oportunidade de parar naquele momento e pensar assim: puxa, eu sempre me queixo das situações, eu sempre caio no processo de vítima. Deixa eu tentar algo diferente. Eles são uma oportunidade, né? Na verdade. Exatamente. É a nossa oportunidade de começar a perguntar de um lugar de interesse, um lugar de querer uma resposta, e eu começo a perguntar: por que isso está no meu filme? A gente fala isso, meu filme da vida. Por que isso está na minha vida? Qual é a função disso, né? O porquê Exato. desse desafio? O porquê é a palavra mais importante da nossa vida, Edu. Porque tudo que nos acontece tem um porquê. A Cabala explica que a nossa vida não tem acaso. Sabe quando a gente fala de repente? A gente gosta de falar esse de repente. Mas a Cabala explica que não existe de repente. Tá. Porque a gente planta uma semente de uma árvore, qualquer planta. No dia seguinte, a gente não abre a janela e fala, de repente a árvore apareceu. Né? Ou seja, a árvore já estava ali, né? Eu que não vi, mas o processo já estava acontecendo, como tudo na vida, né?
Assim é com uma situação amorosa, de repente você está passando, né, sei lá, estava numa relação que você julgava como boa, de repente, né, o castelinho desmoronou. Não Isso. tem o de repente. Não tem o de repente. É uma construção de algo que a gente não está vendo, Uhum. né? Existe um processo que vai colocando as peças até que um dia a árvore está pronta e você enxerga ela. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente fala de repente, tudo desmoronou, não é de repente, é que a gente não vê alguns sinais do que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai ignorando. A gente fala, ah, mas isso não é nada, mas isso não foi nada, mas isso pode ser assim, mas isso... E aí a gente vai deixando os porquês de lado. E cada vez que a gente deixa o porquê de lado, a gente está fadado a não entender o final da história, né? Porque a gente não vai perguntando a cada situação que acontece na minha vida, por que que essa situação está acontecendo comigo? Porque o Criador, ele só quer nos ajudar. O universo, ele conspira a nosso favor. Muitas vezes não parece isso, né? É aquilo que você falou. As coisas se parecem repetitivas, parece que nunca dá certo para mim, tudo continua acontecendo daquele mesmo jeito. O repetitivo, Luna, ele tem a ver com assim, eu vou passando pela experiência até eu aprender a lidar com aquilo, por isso que muda as pessoas, muda os lugares, mas a situação é sempre a mesma. De repente a pessoa que tende a ser traída, muda quem atrai, mas ela sempre passa por isso. A pessoa, de repente, que não se sente valorizada no trabalho, muda o trabalho, ela está sempre se dedicando, mas sempre passando pelo mesmo. Isso tem a ver com aprendizado? Tem tudo a ver com aprendizado, Edu, porque olha só, de novo, existe uma lição por trás da situação que eu estou passando. Então, na verdade, o que que acontece? A pessoa que entra nesse ciclo, como você falou, puxa, sempre acaba acontecendo a mesma situação. É porque esta situação existe na nossa vida para a gente ver algo. Então, assim, eu me sinto traída, né? E aí eu atraio uma outra pessoa, porque enquanto eu achar que eu estou sendo traída porque aquela pessoa não é uma boa pessoa, eu vou continuar sendo traída. Aí, por quê? Porque existe um aprendizado para mim. Então, qual é a minha postura para que eu esteja numa situação de traição? Edu, vamos combinar que isso não é muito fácil, mas é uma coisa simples e é uma coisa que a gente precisa começar a colocar dentro do nosso pensamento para que a nossa vida mude. Porque, de novo, se eu começar sempre a achar que o problema é do outro, que o problema é que eu não achei a pessoa certa e eu não mudo nada dentro de mim, a situação vai começar a se repetir inúmeras vezes. Sabe por quê? Porque a única coisa que o Criador quer é que a gente transforme alguma coisa dentro de nós para que eu não precise atrair uma pessoa que me traia. Ou seja, não é sobre procurar fora, no externo, a solução para os problemas. É procurar dentro, porque daí o externo vai refletir isso. Exatamente isso. Então, assim, se a gente pegar esse exemplo da traição, né? A gente fala assim, poxa, mas eu sou tão bacana, eu faço tudo certo, eu acho que eu sou companheira, eu acho que eu sou parceira,
Porque a gente não consegue entender por que, que o outro age dessa forma conosco, né? Porque a gente tem o nosso sistema de crenças. Só que sempre tem uma explicação. A Cabala, ela explica que o mundo externo, ele é perfeito para a gente aprender aquilo que a gente precisa aprender para poder ser feliz. Ponto. Não existe castigo, não existe coincidência, não existe não mudar. Porque se a gente parar para pensar, de novo, a gente vai para a escola sempre para aprender mais. Então, tudo aquilo que a gente passa na vida é sempre para ensinar alguma coisa a mais para a gente. Então, o principal disso tudo é eu saber qual é o funcionamento do universo. O funcionamento do universo não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E existe esse funcionamento, nessa ordem no caos, né? Porque às vezes as pessoas têm uma concepção de que é tudo muito caótico, né? Ou seja, não se tem controle sobre absolutamente nada, né? A gente está o tempo inteiro apagando incêndios, sendo reféns das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e as coisas que acontecem fora, às vezes a gente atribui à sorte, né? Quando é uma coisa boa, ao karma, quando é uma coisa ruim, mas é porque a gente não entende como jogar esse jogo da vida, né? A gente não sabe o funcionamento disso, mas existe essa ordem. Existe uma ordem perfeita, perfeita. Mas o que a ordem quer dizer é que nós temos escolhas na nossa vida. Aliás, nós viemos escolher. Tá. Então, por isso que a gente vive num mundo caótico para a gente escolher a ordem. E esse pensamento é perfeito, Edu. Olha só, porque os cabalistas explicam que a gente vivia numa ordem perfeita. A gente não vai entrar muito nesse assunto agora, mas a gente tinha tudo aquilo que a gente queria. A única coisa que a gente não tinha era o direito da escolha, né? Eu recebia tudo imediatamente. E isso ficou chato. Vai trazendo uma frustração, né? Exato. Você receber as coisas de graça. Exatamente. É que nem você ganhar, você que é um tenista, você ganhar uma raquete mágica. Que todos os jogos você vai ganhar. Você não acha legal? Num primeiro momento a gente fala, pô, legal. Ok. Eu quero isso, eu quero ganhar sempre. Mas depois A gente começa a ganhar, a gente começa a ganhar, a gente começa a ganhar. E aí aquilo não tem graça. Eu vou fazer um parênteses. Tinha uma história, né? Uma história cabalística, que tinha um ladrão, né? E ele planejava os assaltos e tudo mais. Às vezes ele era bem sucedido, às vezes ele não era. E aí ele morreu. E aí ele foi para o céu e encontrou um anjo. E o anjo falou para ele, olha, eu queria saber qual é a diferença entre o céu e o inferno, né? Ele falou, tá bom, vamos lá, eu vou te levar para um lugar, né? E aqui nesse lugar, você pode pedir aquilo que você quiser que você vai receber. Ele falou, sério? Ele falou, sim. Tudo aquilo que você quiser, você vai receber. Ah, olha, então, eu queria roubar a drogaria da esquina na segunda-feira, às 7h. Tá bom. Então, ele vai lá, consegue roubar a drogaria às 7h, não tem ninguém, ele leva tudo aquilo que ele quer e consegue isso. Ok. Ah, olha, na semana seguinte eu quero fazer um roubo no restaurante. Tá bom.
Ele vai no restaurante, rouba todo mundo, sai, consegue fugir, tá tudo certo. Aí ele vai falar, não, agora quero roubar um banco. Aí ele vai, entra no banco, não tem nenhum problema, ele consegue render aquelas pessoas, ele pega o dinheiro do caixa, ele abre o cofre, ele sai com tudo aquilo que ele quer e tá tudo certo. Ninguém atrapalha ele, ninguém prende ele, tá tudo. E aí ele chega no anjo e fala assim: olha, não tá legal isso, porque tá muito fácil roubar. Eu não quero, eu quero aquele movimento, aquela adrenalina, eu quero lutar, eu quero conquistar, eu quero render as pessoas, né? Eu não quero tudo assim fácil. Ou seja, sentindo falta do desafio. Sentindo falta do desafio. Uhum. Aí ele falou assim, então, só que aqui você está no inferno. E o inferno você pode ter tudo aquilo que você deseja de graça. Uhum. Então, parece cômico, mas é tragicômico. Uhum. Porque, na verdade, o que a gente gosta é do desafio, gente. É isso que nos movimenta. É né? isso que nos movimenta. O inferno é conseguir tudo aquilo que a gente quer na hora. Aquilo não nos satisfaz. Uhum. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver como isso é tão verdadeiro. Uhum. Por quê? Porque o que a gente veio fazer nesse mundo é uma conquista. Superar cada dia. Superar, cada dia ser melhor, cada dia aprender mais, cada dia conseguir participar mais da minha própria vida. Uhum. Que é isso que gera a autoestima, gera o estímulo, gera o compartilhar, gera o estar bem. É sempre quando eu estou em ação. Então agora a gente volta a entender o que são os desafios. Os desafios são simplesmente oportunidades. É como uma prova, gente. A gente vive a vida, a gente tem o nosso dia a dia normal, das coisas que a gente faz todo dia e está tudo certo. Uhum. E aí chega uma prova para a gente conseguir lidar com a nossa vida de uma forma melhor. Então, o desafio é essa prova. É ele que possibilita. Ele que possibilita a gente abrir portas, a gente fazer diferente, a gente ter mais felicidade. Então, claro, quando a gente vai fazer uma prova, a gente não fica ansioso, nervoso, não é uma coisa fácil. Mas quando a gente passa a prova e vai bem na prova, a satisfação é imensa. Uhum. E o desafio é a mesma coisa. Cada vez que a gente supera um desafio, a gente se sente bem. Naquele primeiro momento, a gente se sente ansioso, a gente se sente, né? Puxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas quando a gente enfrenta o desafio, a gente adquire um novo conhecimento, um novo saber lidar com aquilo que está acontecendo. Então, os desafios são só para a gente aprender a lidar de uma forma diferente com as situações. Então, por isso que cada vez que a gente não lida com o desafio, reclama dele, acha que o problema é do outro, o que acontece? O desafio precisa voltar. E aí ficamos num padrão, né, repetitivo o tempo todo. E tem um agravante, Edu, porque o universo, ele manda mensagens para nós através das situações que acontecem na nossa vida. Então, a primeira mensagem é sempre bater na minha porta devagarzinho. É alguém que falou alguma coisa que eu não gostei muito, mas eu deixei para lá. Falei, essa pessoa é que é assim, assim, assado.
Aí, se eu não entendi que aquilo que aquela pessoa veio falar para mim tem uma mensagem para mim, e aqui tem uma linha muito tênue. Eu não estou dizendo que aquilo que a pessoa está falando é certo. Mas antes de responder para a pessoa, a pergunta é: por que eu estou ouvindo isso? Uhum. Então, tem um sinal ali. Porque, pensa bem, como é que a gente recebe, vamos dizer, como é que as coisas funcionam da forma que a gente quer e as coisas às vezes não funcionam da forma que a gente quer? Se todas as situações da nossa vida vêm do Criador e Ele só quer que a gente seja feliz, como é que isso é possível? Então, a questão é que quando eu sei lidar com a situação, eu estou vivendo naquele nível da minha vida, com aquilo que eu sei lidar. Mas como o Criador quer sempre nos dar mais, Ele quer nos dar mais amor, mais prosperidade, mais certeza, mais segurança, mais amizade. Então, como é que a gente vai adquirir mais se a gente não for na escola, viver aquele ano, aprender coisas novas e passar pela prova, para saber se eu aprendi? Então, o sistema é muito lógico, mas ele não é evidente, porque esse sistema, ele é um sistema que não pertence ao mundo físico, à lógica dos 5 sentidos. Porque o nosso sistema do nosso corpo, ele percebe sempre as coisas. Isso é bom, isso é ruim. Esse é o sistema simples dos 5 sentidos. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é ético, isso não é. Então, quando a gente se limita a esse sistema, a gente vive uma vida muito pequena, vamos dizer, diante de todas as oportunidades que a gente tem na nossa vida. Então, o principal trabalho nosso é entender o sistema da vida. E quando eu começo a entender esse sistema, eu lido com o desafio de outra forma. Eu enxergo tudo de outro jeito, né? Outro ponto de vista, né? Exatamente. Então, os desafios, na verdade, eles são a nossa oportunidade de ver a vida de outro ângulo. E enquanto eu não entender isso, os mesmos, vão continuar se repetindo na minha vida. Então, assim, basicamente chegou o desafio, né? Ao invés de me queixar, de cair no vitimismo, na reclamação, né? Vou falar, ok, por que isso está no meu filme, né? E eu vou começar a refletir o que tem por detrás, qual que é o aprendizado que eu preciso ter com essa situação. E mesmo que eu não consiga perceber isso de cara, eu me mantenho receptivo, né? Deixo a minha mente, né, trabalhar que num determinado momento eu vou entender. E o que está em jogo naquele instante é muito mais como que eu vou lidar, né, com a circunstância em si, e não o peso do problema. Exata. Né? Olha, você resumiu em algumas palavras todo o nosso processo. O que importa na nossa vida é como eu vou lidar com a situação e não a situação em si. Então, eu posso dar um exemplo bem engraçado? Pode. Temos uns minutinhos. É um exemplo que aconteceu comigo ontem, gente. Olha só. Eu tenho na minha pia da cozinha, ela começou a vazar. Tá. Então, a gente chamou o encanador. E o encanador que foi lá, ele falou, não, precisa tirar essa cuba agora. E eu vou tirar ela e vou passar um outro produto e colar ela diferente. Tá. Ok. E aí ele fez isso. E ele primeiro falou que ia demorar 2 dias, cobrou um preço X. E depois ele falou pra gente, ele fez o serviço no dia seguinte, num dia só, e falou que já podia abrir a torneira e usar a pia. Bom, assim nós fizemos, ok? Perfeito.
Ontem, Edu, a minha ajudante em casa, ela estava lavando a louça e ela chegou para mim, nossa, você não sabe o que aconteceu, a pia caiu. A pia caiu e aí a gente ficou sem ação, né? Chamei o zelador, porque ele que tinha trazido o encanador, ligamos para ele, o encanador falou assim, então, não, vocês que usaram a pia mal, vocês não usaram direito, e aquela história toda, e o serviço só tinha 30 dias de garantia. Aí a gente começou até a dar risada, e eu comecei a ficar incomodada. Né? A primeira ideia, como assim? Como assim? E aí ele falou que não ia vir arrumar. E aí eu falei, olha, eu falei pro zelador, eu falei, acho melhor eu nem falar com ele. Porque se eu falar com ele, eu vou falar um monte de coisas, no calor das emoções, né? No calor das emoções. Lógico. Vou falar tudo aquilo que me desagrada aqui, né? Então, a questão, e aí eu parei por um minuto, né? Eu falei, mas espera aí, tudo bem. Ele me respondeu assim, ele falou isso, mas a minha oportunidade aqui é como lidar com a situação. Não é resolver o problema. Porque a gente, o que a gente faz? E eu também fazia, Edu, antes de começar. A gente tenta se antecipar e querer resolver o problema. Exatamente. E sempre culpar o encanador. Ah, esse encanador, ele não é legal. Eu não estou falando que eu vou chamar esse encanador de novo. Sim. Ok? Porque a minha experiência com ele... não foi boa. Não foi boa. Então, no meu entender, eu não vou chamar mais esse encanador. Mas eu também não posso classificar ele como um mau encanador. Eu só posso dizer que, para mim, não foi legal. Aquilo não foi legal. Essa é a primeira parte. Porque a gente tem a tendência de catalogar e ficar falando para a pessoa, olha, esse encanador é isso, esse é aquilo, não serve isso e aquilo. O problema é sempre do outro. Agora, a pergunta principal é assim, se isso aconteceu comigo, é a minha oportunidade de me perguntar como que eu lido com as situações desafiadoras na minha vida. Eu sempre acho que o problema é o encanador errado que veio ou tem alguma mensagem aí para mim? Então, quando a gente abre essa janela, existe uma mensagem para mim e essa mensagem é a seguinte: puxa, você estava muito, pelo menos é a que eu peguei para mim, né? Porque cada um de nós, de acordo com a sua situação, interpreta de uma tem forma. Que pegar uma lição para você. Então, eu fiquei pensando assim, puxa, tanta coisa que eu estou lidando ainda no meu padrão já conhecido, que eu estava precisando de um chacoalhãozinho para testar qual é o meu comportamento diante dessa situação. Eu vou achar que o problema é só do outro ou eu vou achar, peraí, tem um desafio para eu começar a aprender a lidar diferente com estas situações. E quando a gente abre essa janela, é tão interessante, Edu, porque a gente sente um alívio, a gente sente que o Criador está nos dando um presente. É uma oportunidade para mim. Eu sei que é desagradável, eu sei que é ruim, eu estou sem pia. Então, tudo isso acontece no mundo físico, mas o presente da minha alma, que é essa oportunidade de começar a lidar diferente com a situação, é um ganho na nossa vida. E aí você já olha a situação no sentido... a pia já está lá, ela já está fora, eu não estou usando. Em vez de eu ficar reclamando o tempo inteiro que eu estou sem pia, eu fico agora pensando assim,
como é que eu posso arrumar isso da melhor forma possível? Uhum. Então, assim, é uma historinha boba, mas essa é a história da nossa vida. Uhum. E na maioria das vezes a gente fica sentado em cima do problema. Se debatendo, né, Se em torno dele, de debatendo. quem é a culpa. Exato. Pois é. Gente, a Cabala tem todas essas reflexões maravilhosas para você e a Luna Doek está com a gente aqui quinzenalmente. Eu também convido vocês a acessarem o site também do Cabala Centre, porque lá tem tantas informações valiosas. É só acessar, tá aí na telinha, cabalacentre.br. Para você que está ouvindo pelo rádio, Cabala com K, dois Bs, né? K-A-B-B-A LAH, centre.br. E vamos seguir também a Luna no Instagram, é @louna_cabala. Procure por lá, porque tem cada vídeo interessante, reflexões perfeitas aí para você, viu? Luna, como que estão as atividades lá no Cabala? Então, a gente tem muitas atividades, Edu. Inclusive, a gente teve essa semana o que a gente chama de Lua Nova, que é um evento, na verdade, é uma conexão com uma energia muito especial. Então, o Cabala Centre tem várias atividades, tem cursos, tem palestras. Então, não esqueçam de entrar no site do Cabala, cabala.br, vocês lá vão ter todas as informações. E não esqueçam também, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta sobre a vida de vocês, como ela está indo, o que vocês gostariam de saber, mandem no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Para quem está vendo pelo YouTube, porque o vídeo fica depois, né, no canal da Astral TV, deixa aí nos comentários as suas reflexões sobre o assunto. Nós vamos coletar todas, né, para a Luna, quando retornar, respondê-los. Nós também estamos indo daqui a pouquinho para a Rádio 95,7 FM, Vibe Mundial. A Luna vai atender vocês ao vivo lá, hein, a partir das 13h30. Luna, quero agradecer muito sua vinda. Eu que agradeço, Edu, reflexões, é sempre um né, grande prazer maravilhosas estar aqui sempre com você. Muito isso obrigada. Aí. Tá chegando ao fim, galera. Meio-dia. Quero agradecer muito a companhia de vocês na nossa manhã, né? Lembrando que estamos todos os dias aqui, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Eu retorno amanhã, que seu dia seja incrível, repleto de bênçãos brilhantes aí. Boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.